O que faz um oncologista clínico? Como é a formação dele? E principalmente, quando eu devo procurá-lo? Acho que esse é um vídeo interessante, um pouco diferente dos que eu trago aqui no canal, porque a ideia é falar um pouco mais sobre a carreira médica, sobre formação, contar um pouquinho aqui da minha história também para vocês. Mas é um vídeo que pode ajudar aí tanto pessoas que vão precisar desse profissional, que vão iniciar um tratamento, por exemplo, e também gente da área da saúde, acadêmicos de medicina, que eu sei que alguns me acompanham aqui, veem vídeos eventualmente, a entender melhor sobre esse processo, de repente decidir sobre a especialidade, tirar algumas dúvidas. Eu também me coloco à disposição de vocês para essas questões. Então, esse é um vídeo um pouco diferente, mas acho que tem uma ideia boa aqui, até para as pessoas entenderem como que é essa formação, para a gente chegar até aqui, para nós tomarmos esse tipo de decisão, entender como que a oncologia, para chegar aqui, é um processo um tanto quanto longo, mais do que muita gente imagina por aí. Então, vem comigo para entender isso melhor. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês, antes de entrar nesse tema, se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas. Isso ajuda no crescimento do canal e isso é muito importante para mim, que estou aqui gravando, trazendo informação para vocês, e ajuda o YouTube a entregar isso a mais pessoas. Se a plataforma entende que isso é relevante, que as pessoas estão apoiando, estão ajudando, ela mesma entrega a mais gente, o algoritmo entende que isso é importante. Então essa ajuda de vocês ela é fundamental para mim e também para as pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo, que estão eventualmente no tratamento de câncer, que têm dúvidas. Enfim, eu peço esse apoio para vocês que é bem tranquilo e bem fácil aqui. Quem quiser participar mais, ajudar na escolha de temas, ter prioridade na resposta de perguntas, que hoje eu tenho uma dificuldade para responder a todos pelo volume, existe a possibilidade de se tornar membro do canal, é uma aba logo ali ao lado do botão de se inscrever. E por último, mas não menos importante, quem quiser saber mais sobre a sua situação, o seu caso em específico, tem a possibilidade aqui para se tornar, para consulta online, eu ia falar de novo sobre o membro do canal. Mas para fazer a consulta online, o contato está logo aqui na descrição do vídeo, você pode estar entrando em contato ali, conversando, entendendo melhor se isso faz sentido para você e pode te ajudar. Eu me coloco à disposição nesse sentido. Bom, nesse vídeo eu queria falar mais um pouco sobre a carreira médica em si, sobre o oncologista clínico. O que é essa especialidade? E aí eu vou chegar no ponto de quando procurá-lo, de que forma isso pode eventualmente te ajudar, ou para você entender se está em um tratamento de câncer, o que é esse profissional, como que ele chegou até aqui, e também, e não menos importante, para quem é da área da saúde, principalmente acadêmicos de medicina, até mesmo residentes que pensam em seguir por essa área, talvez esse vídeo ele pode ajudar de alguma forma, esclarecer algumas coisas. Bom, quando a gente entra na faculdade de medicina, são 6 anos, isso no momento que eu estou gravando esse vídeo, talvez alguém veja daqui a alguns anos tenha mudado algo, mas a faculdade em geral são 6 anos. E esse médico formado, ele é o que a gente, vou usar um termo popular aqui, um generalista. Muitas vezes é um médico que vai fazer plantões, trabalhar eventualmente em um posto de saúde, ele não tem uma especialidade ainda, ele não segmentou isso. E hoje na medicina existe tanta informação que cada vez mais a medicina tem seguido caminhos de especialização, porque a gente tem muita coisa para todos os tipos de áreas, mesmo nas especialidades, eu vou até chegar lá. Existem as subespecialidades e a gente cada vez mais tem se nichado. Isso é importante pelo volume realmente de informações. Não dá mais para um médico saber tudo, saber tratar todas as situações. Então, quando ele chega ali nos 6 anos, normalmente a ideia, em algumas situações, é você seguir para alguma especialidade. É aí que entram as residências médicas. Nós temos residência de clínica médica, por exemplo, que ela é um pré-requisito para as áreas clínicas, como muitos de vocês conhecem. Cardiologia, pneumologia, endocrinologia, oncologia clínica, como é o meu caso. A gente tem a cirurgia geral, que vai ser também um pré-requisito antes de uma urologia, uma cirurgia vascular, uma cirurgia oncológica. Você tem ginecologia obstetrícia, que é uma outra grande área, pediatria, que é uma outra grande área, e algumas que são com acesso direto, oftalmologia, dermatologia, então existem algumas nuances nessas escolhas.
E para a pessoa se tornar, então, oncologista para tratar câncer, hoje ela é segmentada de que forma? Oncologia cirúrgica, ou cirurgião oncológico, é aquele que faz a cirurgia geral e depois a especialidade de cirurgia oncológica. E o meu caso, que é o oncologista clínico, ele vai fazer, depois dos 6 anos de faculdade, 2 anos de clínica médica, mais 3 anos de oncologia clínica depois, de residência médica, de, vamos dizer assim, como se fosse um estudo na prática, né, tratando pacientes, vendo pacientes. Então, isso é um ponto importante. Todo médico que vocês vão consultar que é oncologista clínico, obrigatoriamente da forma que é hoje, ele passou por 11 anos de etapa de estudo. 6 anos da faculdade de medicina, 2 de clínica médica e 3 de oncologia clínica. E qual que é a diferença aí? Porque eu falei que tem um oncologista cirurgião e um oncologista parte clínica. Hoje é tudo muito bem segmentado. Quem faz a cirurgia, normalmente é aquele que vai operar, o que vai cortar. E na outra ponta, o oncologista clínico é aquele que vai trabalhar com a parte medicamentosa. Quimioterapia, imunoterapia, planejamento de tratamento, eventualmente cuidados paliativos, acompanhamento depois do tratamento. Acho que tudo isso é importante, tudo isso está dentro. Houve um tempo, quando a gente não tinha, a oncologia não tinha essa dimensão que ela tem hoje, que muitos cirurgiões têm também a formação para o tratamento clínico. Assim como hematologia e oncologia clínica se misturaram em alguma época. Hoje, na formação, como ela é atualmente, tudo isso é segmentado. Por exemplo, até para tratar doenças hematológicas, neoplasias hematológicas, leucemias, linfomas, é o próprio hematologista que faz. Por mais que esteja no grupo do câncer, eu, por exemplo, como oncologista clínico hoje, não trato leucemias, linfoma, mieloma múltiplo, isso fica na especialidade do hematologista. Então, o oncologista clínico, para quem tiver um diagnóstico de câncer, vai chegar nele em que situações? Ao diagnóstico, caso isso não seja, por exemplo, operável. Se é operável, já de cara, pode ser que seja primeiro feita a cirurgia para depois chegar no oncologista clínico. E muitas vezes também vem antes para fazer um tratamento prévio, uma quimioterapia antes para depois operar. E se essa doença for já com metástases, vem também para o oncologista para ele fazer o tratamento. Para além dessa parte do tratamento, o que o oncologista ele pode oferecer a mais para o paciente? Então eu sempre digo, histórico familiar, para quem tem muita história na família, tem dúvidas com relação a isso, sobre prevenção, que tipo de exame pode ser feito, o oncologista pode ser um profissional adequado para você procurar, para eventualmente fazer uma pesquisa genética. Aqui um parêntese, já tem médicos subespecializados nisso, que trabalham mais com essa parte, mas de uma forma geral o oncologista está capacitado para fazer isso. Segunda opinião, você pode procurar um oncologista outro para uma segunda opinião, para entender se seu tratamento é aquilo mesmo, se tem uma outra opção. Eu sempre gosto de dizer que em oncologia, acho que na medicina de uma forma geral, mas especialmente na oncologia, não existe uma receita de bolo. A gente tem protocolos, tem estudos, mas cada paciente, cada situação, ela tem uma nuance, ela tem uma especificidade e acho que cabe a nós sabermos avaliar isso de forma individual. Pelo menos eu penso assim, cada pessoa, independente da doença, ela tem que ser abordada, tratada de uma forma diferente. As pessoas não são iguais e as doenças também não são iguais. Então, é uma capacidade do profissional também saber detectar isso, indicar, tentar indicar o que é melhor para aquele paciente. Claro, uma decisão sempre conjunta, expondo para o paciente prós e contras de uma determinada conduta. Acho que isso é interessante. Eu falei que ia falar um pouquinho da minha história, também passa muito por isso. Foram 6 anos de faculdade, eu fiz na Federal de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e depois já em Cascavel, no Paraná, fiz a clínica médica na UniOeste, seguido também da oncologia clínica, 3 anos, aqui no Hospital Opecão, onde hoje eu trabalho ali como oncologista, além do trabalho aqui na internet que eu trago para vocês. Então, essa é a formação até nós chegarmos aqui. E como que o oncologista clínico ele atua na prática? Boa parte do tempo em consultório, já que é nesse consultório que nós vamos avaliar esses pacientes, planejar um tratamento, uma quimioterapia, quantas vão ser feitas, em quanto tempo, que tipo, qual medicamento. Tem também a parte internada, muitos pacientes internados, eventualmente também procedimentos, são pacientes que
que demandam mais, que tem um critério a mais de gravidade. Então, o oncologista clínico, ele não é uma especialidade que muitas vezes você consegue ficar dentro de um consultório. Muitas vezes a gente está mesmo no âmbito hospitalar por conta dessa complexidade que ela é um pouco maior. Às vezes você consegue se dividir, está um pouco no consultório, está um pouco no hospital, mas a gente acaba atuando nessas duas faixas porque é um paciente que tem uma complexidade maior. Hoje no Brasil, só para a gente entender o fluxo, no sistema público, a gente começa do básico, que seria o posto de saúde, até chegar na alta complexidade, que seria uma oncologia, por exemplo. Então, um paciente no sistema público que tem algum sintoma, que acha que pode estar com câncer, primeiro ele vai no posto de saúde. E esse médico que vai avaliar, que vai investigar eventualmente, e caso tenha alguma suspeita, alguma coisa diferente, ele vai encaminhar até chegar aqui no serviço oncológico. É assim que é dividido. Para alguém que tem um plano de saúde ou mesmo no particular, ela pode procurar já o profissional diretamente. Para eventualmente, como eu falei, para algo preventivo, para uma segunda opinião, mesmo se tem alguma lesão que está achando estranho, quer fazer uma investigação, o oncologista ele pode ser esse profissional que ajuda dessa forma. Para complementar esse vídeo, e é uma dúvida que eu vejo também na prática, a radioterapia também é uma especialidade médica. Então, no tratamento do câncer, percebam que muitas vezes pelo menos 3 médicos estão envolvidos. O cirurgião oncológico, que muitas vezes participou do diagnóstico, que indicou uma cirurgia, o oncologista clínico, a parte medicamentosa, e o médico da radioterapia, que fez uma residência em radioterapia, que é um acesso direto, são 3 anos até o momento que eu gravo esse vídeo, e que trabalha só com isso, só com a parte de radioterapia, que tem uma complexidade grande e que é muito específica. Então a gente precisa muito desse profissional na prática para indicar melhor os tratamentos, saber como fazer isso. Então percebam como que a oncologia ela é complexa e ela envolve muitos profissionais, muitas nuances. Eu falei para vocês sobre subespecialidades. Houve um tempo em que a oncologia se misturava, cirurgia e o clínico, isso foi segmentado, e quando eu entro no oncologista clínico como eu, hoje em muitos locais, especialmente os grandes centros, São Paulo, Curitiba, esses profissionais já começam a se segmentar mais. Ou seja, alguns oncologistas hoje só tratam câncer de mama, só tratam câncer de pulmão, só tratam câncer de próstata. Isso não por uma decisão deles, mas pela forma como as coisas têm evoluído. Existe aquela máxima que o médico ele tem que estudar para o resto da vida. E, na verdade, eu acho que isso vale para todas as profissões, um parênteses, mas em medicina isso é muito importante. Mas na oncologia, praticamente todos os dias, toda semana, tem mudança, tem novas coisas, novos protocolos, novos medicamentos, novas aprovações. E isso tem aumentado num volume, numa velocidade que mesmo o oncologista clínico hoje, dificilmente ele vai saber tudo sobre todas as doenças, porque é muita coisa, é muita informação, é muita atualização. Então o médico, um centro, dependendo do volume que ele tem, eu citei por exemplo São Paulo, capitais, eles conseguem segmentar mais. Isso, claro, melhora a capacidade dele de tratar, de entender as situações específicas de determinadas doenças, muitas vezes outras ficam mais esquecidas. Então, é uma forma de abordar. Pode ser que a oncologia, em alguns anos, caminhe mais para esse sentido. Os oncologistas que são mais específicos de determinados tipos de doença. A gente pode começar a ver isso mais para frente. Acho que em centros, como eu trabalho hoje, alguns outros, isso ainda está engatinhando um pouco, mas é uma tendência para os próximos anos. Isso já acontece também em outras especialidades. Vou pegar aqui a cardiologia, por exemplo, tem médicos mais focados em hemodinâmica, em arritmias, em ecocardiograma, por exemplo. Então isso é uma tendência da medicina, isso pode acontecer cada vez mais e aqui na oncologia não é diferente. Certo, pessoal? A ideia desse vídeo era trazer um apanhado para vocês do que é um oncologista, do que ele faz e também quando procurá-lo, como que ele pode te ajudar no seu processo, no seu tratamento. E eu me coloco à disposição aqui de vocês para responder perguntas, para tirar dúvidas. Se vocês quiserem mais temas sobre esse, sobre carreira médica, essas questões, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar olhando depois. Beleza? Mais uma vez, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, ajuda aqui no crescimento cada vez mais. Até o próximo.